Olá, sexto ano. Bom dia, boa tarde para todos vocês. A gente vai para mais uma atividade, que é a nossa atividade de hoje, que eu já enviei no grupo. O tema da nossa aula de hoje é sobre os povos pré-colombianos e pré-cabralinos. O que seriam pré-colombianos ou pré-cabralinos? São as civilizações nativas do continente americano. São os povos que existiam no continente americano, no nosso continente, na América, antes da chegada dos europeus. Por isso que a gente costuma falar pré-colombianos, que eram os povos que existiam antes de Cristóvão Colombo, e pré-cabralinos, que são os povos que existiam antes de Pedro Álvares Cabral. Cristóvão Colombo foi o primeiro a chegar na América, né, considerado o descobridor da América. Ele foi o primeiro a chegar no continente americano, apesar da gente saber que não existe descoberta, a gente vai falar disso mais tarde. E Cabral é considerado o primeiro a chegar no Brasil, por isso que é pré-cabralino e pré-colombiano. Então são as civilizações nativas, são as civilizações que existiam aqui antes. Haviam muitos grupos que viviam no nosso continente, no continente americano, e muitos deles foram exterminados com a chegada desses europeus. Então muitas culturas a gente não teve acesso a estudos, não conseguimos estudar, não sabemos como eles viviam, porque a civilização foi exterminada antes que eles pudessem deixar algum registro, algum vestígio, alguma fonte histórica para que a gente pudesse estudar. Então a gente vai estudar alguns desses povos, certo? Mas eram milhares de indígenas, que a gente costuma chamar de indígenas. Eram esses grupos nativos, milhares deles viviam no nosso continente. Então, o primeiro textinho aqui vai falar sobre a agricultura maia. Os principais povos nativos americanos que a gente tem no nosso continente são os maias, os incas e os astecas. Os maias e os astecas, perdão. Os astecas na América do Norte, na região do México, os maias na América Central e também na região do México, e os incas na América do Sul, na região da Bolívia, do Peru, principalmente. São esses os povos que construíram os maiores impérios, mas haviam muitos outros povos nativos aqui. Então, o primeiro textinho vai falar sobre a agricultura maia. Vocês vão ler, tem uma imagenzinha. E aqui na segunda página tem um recapitulando que vocês vão responder sobre os maias. Depois vai falar sobre a religião e também as perguntinhas para vocês responderem. E fala sobre os povos tupi, que era o principal povo que havia aqui no nosso país. O principal grupo nativo que nós tínhamos aqui no Brasil eram os tupis. E tem a perguntinha para vocês responderem. Mas isso aqui é muito pouquinho diante da grandiosidade dessas civilizações. Elas eram civilizações, como eu falei, muitas delas a gente não conhece muita coisa, porque quando os europeus chegaram aqui, eles destruíram muita coisa. Destruíram muitas fontes, muitos vestígios, porque eles achavam que essas civilizações, por elas terem uma religião diferente da deles, que elas eram civilizações relacionadas ao mal, ao diabo. Então, muita coisa foi destruída. Eram muitos indígenas, como eu disse, que moravam aqui, desde a América do Norte, lá do Alasca, nos Estados Unidos, hoje, né? Até o finalzinho da América do Sul, que é na Argentina, pontinha da América do Sul, eram muitos e muitos e muitos grupos indígenas. Não havia uma unificação desses grupos indígenas. Em cada território eles tinham sua organização. Alguns se organizavam em grandes impérios, como os astecas, por exemplo, que era um império gigante que dominava toda a região da América do Norte, toda a região ali do México e parte da América Central. Os incas também, que dominavam a região do Peru e da Bolívia, eram grandes impérios. Outros eram tribos menores, grupos menores, como os tupis aqui no Brasil, que era um grupo de mais ou menos de cerca de 500 pessoas que habitavam um grupo tupi. Outros eram pequenos grupos de 30, de 20 indígenas que moravam juntos e praticavam suas atividades.
As atividades que eles praticavam, na maioria das vezes, eram agricultura, criação de animais, ou alguns ainda estavam no período de caça e coleta de alimentos, outros já tinham comércio desenvolvido, a produção artesanal desenvolvida. Então eram grupos bem diversos que habitavam o nosso continente. Uma das práticas religiosas que alguns desses grupos tinham eram os sacrifícios humanos. Muitos deles sacrificavam crianças para poder agradar os deuses, sacrificavam meninos e meninas, ou homens e mulheres, para poder agradar os deuses. Alguns faziam rituais de antropofagia. O que é antropofagia? É você comer o corpo de uma pessoa, comer os órgãos daquela pessoa, porque eles acreditavam que aquilo ali você estava absorvendo a coragem, absorvendo as principais características daquela pessoa. Então eram muitos grupos indígenas que a gente tinha aqui no nosso continente, muitos grupos bem diversificados, e a gente vai estudar um pouquinho deles na aula de hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês mandem mensagem, mandem perguntas, que eu auxilio vocês. Ok? Beijinhos, até a próxima.